Muito bem, boa tarde, sejam todos bem-vindos e vamos hoje falar sobre anjos e almas. Quem é mais forte? Quem tem maior poder? O anjo ou uma pessoa? Aparentemente, não tem dúvida nenhuma que um anjo ele é um emissário de Hashem nesse mundo, ele tem o poder de trazer cura, ele tem o poder de trazer milagres. Porém, uma vez, alguns Hassidim, eles estavam sentados juntos no Farbrengen, e um deles pediu para os colegas, por favor, eu estou precisando de um abrahá, eu estou precisando de cura, refuah shlemah, por favor, vocês podem me dar um abrahá de cura? E eles começaram a rir. Nós? Quem somos nós para dar um abrahá? Abrahá você pede para o Rebbe. Eles eram todos alunos do Alter Rebbe, do autor do Tânia. Você quer abrahá, você fala com o Rebbe. Abrahá você não pede para pessoas simples. Eles não eram simples, mas também não eram um Rebbe para dar brachot. O Alter Rebbe, o mestre, ele escutou essa conversa e ele se aproximou. Meus queridos alunos, meus queridos amigos, vocês esqueceram daquele papelzinho, daquele pergaminho que caiu do céu? E lá consta. Foi uma história que ele, quando aluno do Magid Mezrit, os alunos do Magid estavam reunidos e caiu um pedacinho de papel, de pergaminho, caiu uma mensagem do céu e lá estava escrito o seguinte: o que um Farbrengen ele consegue realizar, nem mesmo o anjo Michael consegue. E ele falou para os seus alunos: vocês esqueceram dessa mensagem que veio dos céus? Que a união, quando colegas estão juntos no ambiente de fraternidade, no ambiente de Kedushá, de santidade, estão juntos no Farbrengen, que é essa ideia do Farbrengen, estarem juntos em torno de algo divino, em torno de autoaprimoramento do caráter. E quando você deseja de todo o coração para o próximo algo, aquilo é mais forte, inclusive, do que o anjo Michael. O anjo Michael, nós sabemos, é o anjo da bondade, o anjo que tem a força de trazer tudo de bom. Porém, pessoas com boas intenções juntas conseguem mais do que um anjo. E como é possível? Como é possível que um homem ele consegue mais do que um anjo? Para isso, gostaria de convidar vocês para um assunto um pouquinho mais profundo, mas como eu já disse, Baruch Hashem, nós já estamos no novo estágio, nós podemos nos aproximar, aprofundar um pouco mais. E nós vamos hoje falar aonde que os anjos se encontram e aonde que as almas se encontram. E quando nós falamos de almas, só lembrando que nós falamos na última aula, que as almas elas têm a kavaná, a intenção instintiva, que é comparado ao reino animal, e as almas podem ter aquela kavaná decorrente de um esforço intelectual, uma meditação, uma reflexão, que trazem uma kavaná no nível do reino humano, que nós chamamos de kavaná sikhlit, uma kavaná intelectual. Para entender isso, nós precisamos ver uma coisa interessante. Como que são chamados os anjos? Os anjos eles são chamados de Hayot HaKodesh, animais sagrados. Nós temos a famosa profecia de Ezequiel, que fala do trono celestial, onde tem a face de um leão, a face de um touro, a face de uma águia. Se você quer comparar os
anjos. Não seria mais interessante comparar com homem e não com animal? Na hierarquia, o reino falante está acima do reino animal. Tanto é que, na própria visão de Ezequiel, tem lá Pnei Adam, a face do homem. Mas por que face de animais? Por que dessa comparação? Só que, na realidade, quando você compara os anjos animais, é exato. Você está descrevendo o que um anjo ele é capaz de fazer. Um anjo ele pode chegar no máximo no nível do reino animal. Só que ele não tem o presente que nós temos. Do autocontrole, do livre-arbítrio, esse poder intelectual, o anjo não tem. O anjo ele é fixo. Kabbalah diz que nós somos móveis e os anjos eles são fixos. Por que os anjos são fixos? Porque eles não têm essa capacidade de ser maleável. Eles são apenas aquilo que Hashem criou como função deles. Eles são robôs. Portanto, o anjo que é da bondade, da generosidade, não tem como fazer justiça. Então, Chesed não pode operar como Gvorá, Gvorá não pode operar como Chesed. E por isso que quando vieram anjos visitar Avraham Avinu, por que vieram 3 anjos? Não bastaria um anjo. Um anjo ele já ia cumprir a missão que ele tanto queria de receber hóspedes. Só que eram 3 missões distintas. Um veio para curar Abraham. Outro veio para destruir Sodoma. E outro veio para dar a boa notícia que é nascer Yitzhak. Portanto, não podia ser os mesmos anjos, que cada um tinha a sua missão e ele não pode fazer, diz que um anjo não pode fazer 2 missões. O que significa não pode fazer 2 missões? Um anjo pode fazer inúmeras missões. Ele não pode fazer 2 missões opostas, diferentes. Ele só trabalha naquela linha. Ele é um robô específico para aquela ação. Pega numa fábrica, você tem os robôs. Aquele robô que vai colocar aquele parafusinho, é só isso que ele sabe fazer. E ele faz bem, mas só aquele parafuso. Do ser humano é esperado que ele consiga fazer mais de uma atividade, ação, talvez não ao mesmo tempo. As mulheres conseguem, os homens talvez não. Mas você consegue agir, às vezes, contra a sua própria natureza. Porque o intelecto, ele dita, faça, mesmo que eu não estou sentindo. O anjo não consegue isso. O anjo é um animal sagrado. Ou melhor, diz a Kabbalah, os animais que tem aqui embaixo, eles são energias decorrentes dos animais celestiais, que são os anjos. A gente falou que lá no trono celestial você tem a face do leão, a face do touro e a face da águia. E disso surgem todos os animais. Da águia, todas as aves. Depois tem os animais silvestres, os animais... a gente não vai chamar de animais domésticos, porque ele chama de touro como um animal doméstico. Não é doméstico no sentido de ficar em casa, mas na Torá é dividido entre Behemoth e Chayot. Então, o touro, o boi e a vaca são Behemá. E o Arié, que é o leão, ele é Chayot. Então, todos os animais, eles vieram desses 3 elementos dos animais sagrados. E o homem veio do Pnei Adam, que é do homem superior. Então, o homem aqui embaixo também ele é um reflexo do Adam Elion, do homem superior. Mas aqui não é o momento de entrar nisso, mas só lembrar a diferença que existe entre o anjo e a alma. O anjo, ele não tem a capacidade de reflexão, de meditação, de raciocínio, e ele não tem a capacidade de escolher o livre-arbítrio. Isso não foi dado para os anjos. E o interessante é que o ser humano ele tem a capacidade de mudar a sua vida 180 graus. A tchuvá é uma coisa incrível. Você estava anos, décadas, num caminho, de repente você percebeu que está no caminho errado, você muda 180 graus. E com isso,
de repente você percebe o presente que nós temos, que nós podemos mudar, evoluir, enquanto que os anjos, eles são estáticos. Quem é mais elevado? Reveladamente os anjos. Mas nós temos um poder que os anjos não têm. E qual é esse poder? Eu quero primeiro ler para vocês aqui dentro do Tânia e depois finalizar uma história muito importante para a nossa vida. Os anjos, eles são chamados de animais. Do lado direito, a face do leão. A face do touro na esquerda, tudo na visão de Hezkel, do trono celestial. Qual é o motivo? Porque os animais, eles não são dotados do poder do livre-arbítrio. E com isso, toda a relação deles é por instinto, natural. O temor e amor a Deus é natural, como para esse é o nível dos animais sagrados que são os anjos. Por isso que os tzadikim, eles estão acima dos anjos. Que mador nishmot tzadikim beolam abriá, o mador melachim beolam yetzirah. Então vamos voltar aqui, nós temos 4 mundos. Atzilut é o mais elevado, Briá, Yetzirah e Asiá. Então, normalmente as almas dos justos estão aqui no mundo de Briá, certo? Aqui estão as almas dos justos. E os anjos comuns, eles estão no mundo de Yetzirah. Agora, na nota, o Alter vai falar que é possível ter anjos elevados que chegam aqui no mesmo nível de Briá. Mas, normalmente, anjos estão no mundo de Yetzirah e almas estão no mundo de Briá. Isso que ele falou. Porém, tem anjos que conseguem atingir mais, mas não é normalmente o nível dos anjos. Portanto, normalmente, quem está acima, os anjos, eles têm uma revelação e uma presença divina mais revelada. O ser humano, dotado de alma, ele tem uma capacidade que às vezes a gente não aprecia, mas é um poder de renovar, é um poder de criar, que os anjos nunca vão conseguir chegar lá. E foi o processo que eu expliquei de techuvá. Chuvá significa que você consegue mudar a sua vida 180 graus. Até 180 graus. A chuvá é quando eu consigo realmente sair de um caminho errado e entrar num caminho certo. Mas isso não é fácil. É fácil? Isso leva uma vida toda e todos nós estamos nesse processo de cada vez melhorar. Só que tinha um jovem que uma vez ele se decepcionou, porque ele tomou a decisão que ele ia fazer a chuvá, ele achou que seria o mar de rosas. Não ia ter mais dificuldade nenhuma. Ele achou que ele combinou com o Yetzirará, com o instinto negativo dele, você não me atrapalha mais. Não vou ter mais tentações, não vou ter mais nenhuma vontade ou pensamento errado, porque agora eu resolvi fazer chuvá. Só que não é bem assim. Não tem como fazer esse contrato com o Yetzirará. Quando você vai querer melhorar, aí que o Yetzirará vai ficar mais forte ainda. Só que ele ficou decepcionado. E ele foi falar com o Rebbe. Falou com o rabino dele, o rabino não conseguiu ajudar muito, ele foi direto falar com o Rebbe de Lubavitch. Pediu uma audiência particular. Falou, Rebbe, aquela pergunta de 1 milhão. Por que existe mal no mundo? Por que eu sou uma pessoa com tantos desafios? Eu queria ser um anjo. Por que nós não somos igual aos anjos? Por que nós não somos iguais aos anjos? E o Rebbe, como um bom educador, tem que entrar no mundo da pessoa que está precisando de um conselho. Ele perguntou para esse homem, você tem algum hobby? Qual é o seu hobby? Ele falou, sim, eu adoro obras de arte. Eu adoro uma pintura. E o Rebbe perguntou para ele, me dá um exemplo de uma obra de arte que você gosta. Falou, Rebbe,
Eu sou apaixonado por uma obra de Picasso, onde que ele é incrível, Rebbe. Lá tem o pôr do sol, e aí tem as pessoas, tem os senhores, depois tem as crianças, na beira do mar. Ele começa a descrever, porque era a paixão da vida dele, para o Rebbe. E o Rebbe falou para ele, quanto que custa um quadro desses? Esse quadro aqui foi vendido recentemente num leilão, não lembro o valor, mas era centenas de milhares de dólares. E o Rebbe perguntou para ele, deixa eu te fazer uma pergunta. Se no mesmo momento que o Picasso estava lá inspirado, vendo aquela cena do pôr do sol, tivesse uma pessoa com uma câmera fotográfica e ele tirasse uma foto profissional daquela mesma cena, quanto custaria aquela foto? Rebbe, 25 cents? $1? Eu pergunto para você, disse o Rebbe, como que é possível que você tem uma pintura, que você tem uma foto da mesma cena? A foto, ela é muito mais exata, ela é perfeita, porque ela pega todos os detalhes. A pintura não é exatamente, pode ser muito parecida, mas não é exatamente igual. Por que que a foto, que ela é exata, ela custa alguns centavos, e a pintura, que não é exata, custa centenas de milhares de dólares? E esse jovem perdeu um pouco a paciência, falou, Rebbe, com todo respeito, mas não tem como comparar. Como que você vai comparar uma foto com um desenho? Um desenho não, a pintura. Essa pintura é uma obra de arte. Lá você vê a alma do Picasso, você vê toda a energia que ele colocou lá dentro. Agora, uma foto não tem vida. Pois bem, meu garoto, disse o Rebbe, você vê, os anjos, eles são como uma foto. E nós somos uma obra de arte. Os anjos são perfeitos, mas não tem graça. Eles são estáticos, eles são robôs. A graça é justamente esse mundo imperfeito. Nós, com as nossas imperfeições, nós achamos a criatividade, a coragem de criar uma linda obra de arte. E é isso que Hashem ele aprecia. Os anjos, eles foram criados com uma função de atender às necessidades para criar um mundo imperfeito, onde nós possamos criar a nossa obra de arte. Boa sorte para todos nós. Vamos abrir agora para as perguntas. As shluchiyot, as missões que Hashem dá para elas. Essa é a missão do anjo. O anjo está fazendo a missão dele. Inclusive o Yetzer Hara, o Satan, está fazendo a missão dele. A pergunta é se nós estamos fazendo a nossa missão. A nossa missão é combater esse anjo que nos atrapalha e acumular anjos bons para nos ajudar, cumprindo o Torah Mitzvot. Sim. Os profetas eles conseguiam ter ligação com as almas ou com os anjos? Não sei, não sou profeta para te falar. Tá bom. Então,